Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia, aqui é o pastor Sérgio Lenz. E antes de tudo, não esqueça, vai aí embaixo, dá o like, deixa aquele like esperto, faça o seu comentário, aliás, compartilhe com alguém e não esqueça de dar uma olhadinha se você ainda está inscrito. Isso é importante para nós, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar. Nessa jornada rumo à evolução, 7 de teologia, nosso coração em devoção, em devoção. Temos convidado hoje para ministrar a palavra do Senhor para nós, Diácono Ricardo, e já queremos passar para ele para ouvirmos a doce e preciosa palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 4. 4 do 1 ao 6. Portanto, eu, preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando vós uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, e uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e através de todos e em todos vós. Amém? E a gente pode ver que aqui é uma carta de Paulo chamando a igreja à unidade dos irmãos. E a igreja de Éfeso, ela foi conquistada de uma forma linda. Na terceira viagem missionária de Paulo, ele vai para Éfeso, ele ministra durante 3 meses na sinagoga. Ali o povo não estava mais aceitando a sua pregação. Ele foi para a escola de Tirano, que no caso era na época como se fosse uma faculdade de magos ou filósofos, e por lá ele ficou 2 anos praticamente ministrando a palavra do Senhor, à medida que coisas extraordinárias vinham acontecendo naquele lugar. O povo via aceitando a palavra do Senhor de uma forma gloriosa, aonde o pano de Paulo, aleluia, o lenço, as suas roupas por onde passavam, elas libertavam as pessoas. Mas não confundam que era roupa, é porque eles usavam o nome do Senhor Jesus a quem Paulo professava. Porque senão podemos nos levar ao engano de achar que é a roupa de Paulo que salvava alguém ou libertava alguém. Não. É sobre essa roupa a qual o Senhor Jesus Cristo, Paulo professa, eu rogo-te que saia daqui, e essa entidade saía. E diante disso tudo, ia cada vez mais crescer o evangelho na cidade. Logo também veio Priscila e Áquila, onde fundaram a igreja juntamente. E Paulo depois se retirou de lá, e ficaram fazendo esse maravilhoso trabalho, onde todos pegavam no começo que se convertiam, pegavam os seus livros e levavam diante de praça pública para queimá-los, porque era uma cidade muito idólatra, era uma cidade muito conhecida pela idolatria, e lá o comércio era todo gerado em cima da idolatria, e por isso ficaram temerosos com Paulo, porque Paulo veio para combater a idolatria dentro daquela cidade. E vendo com a força que vinha a palavra do Senhor sobre aquele povo, logo se juntaram para que eles pudessem tirar Paulo dali e persegui-los. Paulo até saiu, mas a palavra do Senhor ficou ali. A igreja ficou, foi uma igreja que a gente pode ver que ela era muito rica em dons. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas faltava a unidade do Senhor. Que é onde a gente vai ver que Paulo chama a atenção nessa carta, onde ele se encontrava preso, e chama aos Efésios, para ver a preocupação de uma pessoa e a unidade verdadeira em Cristo. Uma pessoa desprovida de liberdade, passando por muitas dificuldades.
Mas mesmo assim não esqueceu daquele povo, por outra hora ele passou. Ele teve compaixão de poder lembrar que lá há um povo que necessita da minha palavra. E lá ele mandou essa carta que não era somente exclusiva ao povo de Éfeso, porque era uma carta que ia circular entre as igrejas. Porque é um problema que nós encontramos na igreja, que é difícil quando nós estamos fora, a dificuldade de entrarmos é o mundo que nos segura lá fora. Mas quando estamos aqui dentro, a dificuldade para permanecer é a comunhão entre um e o outro. Porque é na comunhão que nós vamos conhecer e ver a falha que um e o outro têm. E é nesse aspecto que Paulo chama a atenção do povo, para que possam suportar uns aos outros. Mas não é suportar de aturar, de aguentar o peso. Não, é de trazer suporte com amor, de assessorar as pessoas e ajudar ao crescimento. E poder ver que aquela pessoa está na frente daquele trabalho, não é por ela e nem pelo pastor, mas é por Cristo Jesus. Para que possamos aprender e entender que o sucesso do nosso irmão não vai nos atrapalhar em nada. Somente vai nos trazer sucesso perante ao Senhor, porque o nome do Senhor vem sendo glorificado. E o reino vai trazer crescimento. Mas só que muitas das vezes não é assim que acontece entre nós, porque nós somos falhos. Mas ainda bem, graças a Deus, que o Senhor nos deixou essas palavras, porque muitas das vezes a gente continua no erro pela falta de estar lendo. Porque quanto mais nós vamos ler e nos aprofundar na palavra do Senhor, mais armas nós teremos para combater esses nossos defeitos e poder entender o defeito dos outros. Porque da forma que agimos, se afastando ou bloqueando aqueles que são um pouco mais problemáticos, isso o mundo também faz. E nós temos que ser diferente do mundo. Porque onde é que está o nosso testemunho se nós formos iguais aos outros? Nós temos que mostrar a diferença entre um e outro, é nesse quesito. Porque como é que nós vamos ser provados? Como é que nós vamos evoluir espiritualmente se não tiver quem nos prove aqui dentro? Porque também, como Paulo fala, como o aço afia o aço, assim também o homem afia o homem. E é dessa forma que agimos aqui. Quando nós vamos para uma escola, a gente tem várias matérias naquela sala de aula, para que possamos melhorar naquele quesito. E aqui na igreja não é diferente, aqui é a nossa sala de aula, onde Deus vai nos aperfeiçoar em cada momento, em cada local. Em cada situação, vai trabalhar no nosso caráter, vai trabalhar na nossa paciência. E como vamos fazer isso? É na convivência um com o outro. Aí tem outro que pensa, eu estou com Cristo, mas eu não vou à igreja. Mas como pode estar em unidade se não tem comunhão? Porque aqui a unidade fala do organismo, do corpo de Cristo. Como podemos estar em união se não estamos em comunhão com os irmãos? Estamos fazendo sozinho. A gente vai ver que em todo o tempo nada aconteceu por si só. Sempre teve alguém junto. A igreja era perseguida, mas eles se reuniam em algum local para estar junto. Trazer estratégias para poder estar fazendo, para acompanhar as pessoas, para poder atingir cada vez mais. E a gente vai ver que aqui na igreja é a oficina do crente. É aqui que nós vamos ser provados e testados. É aqui que vai acontecer as nossas lutas. Porque é aqui que nós vamos ver quem realmente é cristão. Aqui é que nós vamos ver quem realmente carrega consigo o fruto do Espírito. Porque aqui a gente vai ver que Paulo chama a atenção justamente para esse lado, é para quem tem o fruto do Espírito. Não para quem somente o Espírito visita, mas sim para aquele que o Espírito o acompanha. Como a gente via em Sansão, que muitas das vezes ele teria força, mas era porque o Espírito do Senhor o visitava. Mas ali não diz em momento nenhum que o Senhor era com ele. Mas nós vamos ver em outras passagens que o Espírito do Senhor era com Josué, o Espírito do Senhor era com Davi. E há uma diferença. Mas por que o Espírito do Senhor visita? Ele visita pela sua misericórdia, não testificando aquilo que façamos de errado, mas nos lembrando que temos que nos converter novamente. Vemos onde é que estamos errando. Porque cada vez que a presença do Senhor vem sobre nós, é um gosto que a gente sente que a gente não quer mais sentir falta. Queremos estar o tempo todo. E às vezes a gente confunde, achando que a visita é
uma aprovação daquilo que vemos fazendo errado. E muitas das vezes não é. Às vezes a gente vai ver que tem pessoas que Deus usa grandiosamente e depois vamos descobrir o irmão caiu em algum pecado. Mas era a misericórdia do Senhor sobre a vida dele, dando tempo a ele, para que ele pudesse reconhecer que quanto ele era falho, que ele precisava mudar, e não validando os seus erros. Então nós vamos ver que a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, a gente já vai ver que eles perderam o primeiro amor. E houve a condenação sobre eles, que eles tinham perdido o primeiro amor. Então a gente vai ver que quando tu perde o primeiro amor, o que te sobra realmente é só ver o defeito. É assim em relacionamento, seja homem, mulher, seja amigo, seja irmão, seja no que for. Perder o primeiro amor, o que nos sobra é somente ver o defeito um do outro. Porque quando nós chegamos aqui, cada um que entrou a primeira vez aqui, que a gente vem arrebentado, que a gente quer somente buscar a nossa bênção, que a gente quer se libertar, que não aguenta mais aquele mundo, a igreja era igual você vê hoje. Só que naquele momento você não se atentava aos defeitos dela. Tu estava em busca do quê? Estavas em busca do quê? Da tua salvação. Estavas em busca de uma experiência com o Senhor. Estavas em busca de uma verdadeira conversão. Só que depois, com o passar do tempo, nós vamos sendo tão abençoados que nos sobra tempo para ver o defeito dos outros e deixar de seguir o nosso caminho. Porque o que Cristo sempre nos fala, não te atenta com o problema do outro, siga a tua missão. A gente vai ver Paulo falar na carta aos Filipenses, que ainda que dependendo da motivação do coração daquelas pessoas que pregavam o Senhor Jesus Cristo, ele preso, ele ainda se alegrava. Ele se alegrava, porque ele via que Cristo estava sendo pregado. Então, se a gente frequenta algum lugar, se talvez a pessoa não está muito condizente com o que tu acha, do que tu avalia, pelo menos se lá tiver a palavra, fique feliz, porque ali Cristo está sendo glorificado. Porque a nossa salvação ela é individual. E a gente se preocupa mais com a salvação do outro, às vezes, em apontar se está no céu ou se está no inferno, que esquecemos de alcançar a nossa própria salvação. Porque ninguém pode nos impedir de ser salvos, a não ser nós mesmos, porque só depende da gente, não depende de mais ninguém. Nós somos os únicos responsáveis de ir para o céu ou para o inferno. Nem o diabo tem condições de nos colocar no inferno, isso é uma opção nossa. Então somos nós que devemos decidir a cada dia servir a Cristo, buscar os dons os frutos do seu Espírito, para que possamos suportar uns aos outros, para que possamos viver em comunhão, para que possamos fazer a sua obra com excelência, olhar para o irmão com compaixão, com amor, e tentar buscar entender o porquê que o irmão está brabo hoje, talvez não teve um dia bom. A gente muitas das vezes já quer pegar e tirar umas suas próprias conclusões, achando que é conosco mesmo, e por ali vai tentar saber o que está acontecendo com cada um, se tornar como se realmente a gente sabe que nós somos irmãos em Cristo, porque nós professamos uma só fé, nós temos um só Pai, nós estamos guiados por um só Espírito, porque o Espírito que está sobre a minha e a sua vida, ele é o mesmo. Não tem como haver divisão entre nós. Se houver divisão, alguém não está com o Espírito sobre ele, porque a palavra de Deus ela é certa, é um só Espírito, em todos e por todos, não tem como haver divisão, porque o nosso Espírito ele não vai ficar bicudo com o outro irmão e vai ficar, não, todos eles têm que estar em sincronia, em harmonia um com o outro. E a parte que mais nos pega é justamente essa, é a convivência, porque é na convivência que a gente vai conseguir extrair o melhor e o pior um do outro. É nesse momento que nós vamos ver quem é quem. E muitas das vezes nós vamos se decepcionar porque nós projetamos sobre a pessoa algo que nem mesmo nós temos, que é a perfeição. Porque exigimos a perfeição de muitos enquanto nós não temos perfeição alguma. Porque fica muito mais fácil nós olharmos para quem está à nossa frente do que olharmos para nós mesmos. Porque a palavra de Deus ela não é feita para que apontamos ninguém, mas sim que ela nos confronte, que ela possa nos esquadrinhar, que ela possa nos mostrar onde estamos errando, onde estamos pecando, onde temos que melhorar. É para isso que a palavra de Deus foi para nós podermos nos autoconhecer. Aqui nos traz um autoconhecimento, é aqui que tu vai ler e tu vai ver. Que estou errando aqui, estou acertando ali, preciso melhorar mais aqui, como estou distante do reino, como eu estou próximo do reino. E às vezes a gente pega e fica mais preocupado com a vida do outro irmão e não façamos aquilo que é para nós fazermos. Então que nós possamos ter
essa unidade que Cristo nos pede, que Cristo, né, nos exige, é um mandamento, porque a gente vê que nós não vamos alcançar o céu se nós não tivermos em unidade. Se não tivermos em unidade, não tem como alcançarmos o céu. Não tem como dizer que a gente só vai falar com aquele irmão como se estivermos no céu, porque aqui não dá para falar com ele. Isso não existe, irmão. Isso não existe, pelo menos na doutrina de Cristo não existe. A doutrina de Cristo, ela nos fala diferente. Nós já temos que nos darmos bem em vida para podermos nos reencontrar após a morte. Porque sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou, e assim como ele também vai ressuscitarmos, assim naquele grandioso dia, para que nós possamos estar preparados. E a cada momento, porque ele virá como um piscar de olhos. Nós não sabemos o dia nem a hora. Para alguns, ele virá como um ladrão. Para aqueles que não o esperam. Para nós que somos da igreja, não vai ser surpresa alguma, porque nós já estamos esperando ele. Eu sei dizer para os irmãos que essa carta aos Efésios é uma carta profunda, aonde nós possamos ver o quanto Cristo se importa com a sua igreja, o quanto ele trata a cada ponto do que é necessário para que nós possamos andar em unidade uns com os outros. E a gente negligencia sempre por falta de conhecimento. Porque é por falta de conhecimento que pecamos. Porque se toda vez que pegarmos e olharmos para a palavra do Senhor e buscarmos ler, nós vamos ver que muitas das coisas que fizemos não era necessário ter feito. A gente não vai mais esperar nada de ninguém a não ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar a fazer aquilo que a gente quer que os outros façam. Muitas das vezes a gente projeta as coisas nas pessoas que é para nós mesmos fazer. É muito fácil passar e falar que não fez isso e não fez aquilo quando nem nós mesmos fizemos. É muito fácil passar pela cozinha e olhar que está cheio de louça e dizer ninguém lavou ainda, passar a terceira vez e ninguém lavou ainda, e ninguém lavou ainda, e tu toda hora vendo e falando e também não lavando. Então que nós possamos fazer diferente. Se a gente vê que algo não está acontecendo, que nós mesmos podemos pegar e tomar a atitude de fazer. Porque a casa do nosso Pai, todos nós aqui temos liberdade, todos nós aqui somos úteis de alguma forma. Não vá pensando que você é inútil, que você não faz isso, você não faz aquilo. Não, não. Porque para Deus o que mais importa é a adoração, irmão. Porque é dos verdadeiros adoradores que Ele está em busca. Às vezes você pode pensar, eu só estou aqui no banco. Mas, irmão, talvez você adore muito mais do que muita gente que prega, muita gente que louva. Porque o que importa para o Senhor é a verdadeira adoração. Porque nos céus não haverá outra coisa a não ser a adoração. Não haverá quem pregue, não haverá quem profetize. Só haverá santo, 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 santo. Santo é o Senhor. Será assim. Não haverá sol, porque a sua glória é tão grande que vai resplandecer em tudo. A claridade da sua glória não precisará de sol. Então nós vamos estar no momento de somente adoração. Então por isso que nós temos que ser verdadeiros adoradores aqui na terra também. Porque a gente quer buscar o céu, mas a gente às vezes não consegue nem ficar num culto. A gente está querendo o céu, mas a gente não consegue estar próximo das coisas do Senhor. Se nós formos olhar para uma pessoa dessa forma, temos que dizer para ela que o céu vai ser um lugar chato para ela. Porque se ela não consegue sentir paz e se alegrar num culto, como será ela no céu? Ela vai se sentir perdida. Ela vai se sentir perdida. Diferente de nós aqui, que nós sabemos o que é se alegrar num culto. Nós já sabemos o que é isso. Nós já se alegramos muito num culto. Então, nós temos que pegar e buscar sempre no Senhor uma mudança de vida. Buscar sempre no Senhor uma autocorreção. E sempre perguntar, Senhor, muda-me. Vê o que tem de errado em mim, o que eu posso melhorar para te agradar, meu irmão. O que eu posso fazer pelo meu irmão, Senhor? O que eu posso fazer na igreja, no que eu posso ser útil? Muitas das vezes a gente está só no banco porque a gente quer, porque se a gente começar a se levantar e ajudar, a gente já vai ver que rapidinho nós já vamos arrumar alguma coisa para fazer. O pastor já vai olhar que o irmão se movimenta, já vai delegar um cargo para o irmão, porque a igreja necessita. E não é pouco, necessita muito de pessoas que possam ajudar. E às vezes a gente está achando que não precisa e está precisando, irmão.
Então, o que eu quero concluir para vocês aqui nessa palavra aqui hoje é que a unidade da igreja é necessária para que alcançamos os céus. Porque, primeiramente, a gente vai ver que Deus é amor, o Pai é amor, o Filho é a graça e o Espírito é a comunhão. Sem essas três coisas, não alcançaremos o céu. Nós temos que andar constantemente com o amor, com a graça e com a comunhão, para que possamos alcançar o céu. Porque nós não venhamos nós nos enganarmos, achando que vamos alcançar o céu de qualquer jeito, sem que possamos realmente estarmos unidos um com o outro. Podemos amar um ao outro, podemos saber o que o outro está sentindo, buscar saber o que está acontecendo, porque muitas das vezes tem irmãos nossos que estão passando por dificuldades, estão ao nosso lado e muitas das vezes estamos desapercebidos. Se nós começarmos a conversar mais, interagir mais um com os outros, vamos conseguir saber muito mais do que cada um passa para que possamos um ajudar o outro. Nós possamos estar alcançando a unidade em Cristo Jesus e possamos estar junto dele sempre, que ele venha fazer parte do nosso cotidiano, que nós possamos olhar para os nossos irmãos e entender a fraqueza de cada um e que venhamos aprender a suportar-vos uns aos outros, para que possamos prosseguir junto até os céus, para que possamos ajudar o ministério de cada um, nos alegrarmos com o crescimento de cada um, poder ajudar de qualquer forma, que é muito mais fácil querer criticar do que elogiar. Então que possamos passar a elogiar as pessoas um pouco mais, possamos fazer algo para que possamos acrescentar ao reino de Deus. Porque os dias não são bons, os tempos não são fáceis, e para nós que somos cristãos, a gente é bombardeado a todo tempo. Então nós temos que estar sempre alicerçados no Senhor, buscando cada vez mais a sua presença, o seu Espírito Santo sobre nossa vida, possamos ter os frutos dele, para que possamos perseverar nessa caminhada até o céu. Amém? E ele conclui esses versículos que foram lidos, do 1 ao 6, com o versículo 7. Na minha versão, ele usa a partícula E no versículo 7. Outras versões utilizam a partícula mais. Mas eu gosto de uma outra partícula que pode ser traduzida, é além do mais. Além do mais, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que é que ele quer dizer aqui? Que a graça, que é aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade, favor, foi dada por Cristo em medida individual, diferente de cada um. Aí você olha para um e diz, nossa, como ele é mais sorridente, por que aquele outro sorri menos? Às vezes faltam os dentes, mas às vezes é da personalidade mesmo. Nossa, aquele abraça mais. Por que o outro é tão quieto e fica no cantinho, no momento do bem-vindo, ele nem sai do canto, fica sentado, parece que é o do contra. Todo mundo em pé e ele ainda está sentado. Mas é o jeitinho dele. Perdoa ele, tem misericórdia dele. Ele está passando também por fases de crescimento. Então não cobre do outro aquilo que o outro poderia cobrar de você. Deus abençoe, Ricardo. Palavra do céu, é sempre importante lembrarmos isso.